para essa nação, em especial esse Ministério Verbo da Vida, para enviar homens e mulheres por todo o Brasil e as nações. Pai, muito obrigado por você estar levantando nesse dia de hoje homens e mulheres, sim, a tua igreja, o teu povo, para levantar-se e ir ao campo missionário, pregar a tua palavra, anunciar as tuas verdades. Pai, muito obrigado por você chamando pessoas nesse dia que se chama hoje, levantando-se para a obra missionária, eles despertando, eles se encontrando, eles entendendo o seu chamado, o seu lugar, aquilo que o Senhor os chamou para fazer no teu reino, no teu corpo, na tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Brasil crescendo cada dia mais como um celeiro para as nações. Sim, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eis que nós oramos, assim como o Senhor disse em sua palavra, que orássemos ao Senhor da Seara, para que enviasse trabalhadores para a Seara. Nós te pedimos, Pai, levanta neste ministério, nesta igreja, no dia de hoje, trabalhadores para a tua Seara. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que bênção ter você aqui, amém? Nessa manhã. E estamos falando de um tema que eu sou suspeito a falar, né? Missões. Hoje eu sou, nesses últimos 3 anos, esse é o 4º ano, estou na liderança, na direção da Escola de Missões. E é um grande desafio, uma grande honra também para mim, né? Já faço parte dessa história de missões desde o seu início. E é por isso que eu estou aqui com esse livro, que eu poderia indicar para você. Você que quer conhecer como houve esse boom missionário no Ministério Verbo da Vida. Nós somos um ministério essencialmente missionário, como você ouviu aqui o pastor inicialmente falar, somos fruto da obediência de um casal, de um homem e de uma mulher que deixou sua terra, sua casa e veio ao Campina Grande, ao Brasil, pregar a palavra da fé e nos libertar. E em 1999, acredito que alguns aqui não tinham nem nascido, né? Nós tivemos uma grande conferência que marcou as nossas vidas, né? Aqui nós estivemos recebendo o missionário Simon Potter, e ele ministrou aos nossos corações, e como eu costumo dizer, houve esse boom missionário. Deus levantou pessoas a partir daquele momento que nós vimos na sua palavra o que de fato era missões e o chamado missionário. E passado muitos anos, nós tivemos a grande ideia, né? A Rema Brasil Publicações, a nossa editora, de lançar esse livro. Esse livro, se você o ler, você vai estar tendo acesso às mesmas ministrações que nós tivemos de 1999. Você vai ser influenciado pelas mesmas palavras, pelo mesmo Espírito que nós recebemos, ouvimos e chegamos até o dia de hoje aqui e caminharemos até o Senhor voltar. Amém? Então, eu te indico esse livro. Esse é um livro, né, que é leitura obrigatória na Escola de Missões. Quem passa pela Escola de Missões, ele tem que ler esse livro, porque esse livro como a gente costuma dizer, um xodó, está no nosso coração, dentro da Escola de Missões, faz parte, mostra o Gênesis da nossa obra missionária, do levante, né, do despertar dos nossos missionários aqui em Campina Grande. Então, você, lendo esse livro, você vai ter acesso a todas essas ministrações, com certeza aquecerá seu coração. E por falar na Escola de Missões, estamos falando de um tema maravilhoso. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Você sabe disso, né? E você que porventura já tenha cursado o Rema, você é o nosso convidado a você conhecer mais, saber mais, entender mais a respeito da Escola de Missões, sabendo que é um passo no seu treinamento, no seu aperfeiçoamento, naquilo que Deus tem chamado você. Amém? E nessa manhã a gente vai falar sobre missões. Olha só que maravilha, né? Num culto de missões, vamos falar sobre missões. A gente tem trazido em nosso coração um tema, pode colocar por favor aqui, a missão da igreja. Olha só, você sabia que você tem uma missão como igreja? Amém, glória a Deus. E antes de darmos início a esse tema, eu queria honrar aqui, onde estão os nossos graduados da Escola de Missões. Levante-se, por favor.
Olha aí, para a igreja ver todos vocês, os graduados da Escola de Missões. Você que já passou pela Escola de Missões, olha aí, os nossos missionários, né, sendo treinados, ensinados. Fica em pé só um minutinho, sustenta aí. Agora eu quero que, se você já está aqui em Campina Grande, você que veio para estudar na Escola de Missões esse ano, fica em pé agora. Sei que tem umas pessoas aqui, olha aí, mais pessoas. Veja só, que maravilha, né, gente? Que bênção, a nossa escola está trabalhando para o aperfeiçoamento, o treinamento, a capacitação de pessoas para ir ao campo e ministrar essa mesma palavra que você tem recebido todos os domingos, todos os dias aqui, todas as semanas, na nossa casa aqui em Campina Grande. Muito obrigado, podem sentar. Glória a Deus por isso. Sejam muito bem-vindos, pessoal que vieram cursar a Escola de Missões esse ano. Para nós será um prazer tê-los aqui conosco, amém? E vocês já vão ter, vou dizer, um prelúdio daquilo que é o primeiro módulo da Escola de Missões, onde a gente fala a respeito de missiologia. Quem já ouviu falar a respeito de missiologia? Olha aí, maravilha. Algumas pessoas, né? Os que passaram pela escola, com certeza, vocês ouviram, não levantaram a mão, mas vocês ouviram falar sobre missiologia, tá certo? A gente vai entender um pouco mais o que é essa missiologia, né? Por favor, você poderia colocar o conceito, a palavra missiologia. A origem dessa palavra missiologia é a união de dois termos, com origem em duas línguas distintas. Missio, de origem latina, denota missão, e a palavra grega, logos, significa estudo. Logo, missiologia significa estudo da missão. Fácil, né? Mas vamos para mais uma definição. Missiologia é a ciência que trata da missão bíblica da igreja e que formula os princípios e os métodos para estender a igreja a todo o mundo. Olha, agora a gente já ficou um pouco mais profundo no conceito. É a ciência que trata da missão bíblica da igreja e que formula princípios e métodos para estender a igreja por todo o mundo. Você sabia que nós fomos chamados por Deus para nos estendermos, irmos por todo o mundo? Deus sempre pensou, Deus sempre sonhou, Deus sempre planejou, Deus sempre teve em sua mente todas as nações. E a gente vai ver isso, né? Uma outra definição de missão, ou da missiologia, é a extensa realização do propósito redentor de Deus em Cristo Jesus através de mensageiros humanos. Saiba, só eu e você podemos pregar a palavra. E Deus conta conosco. Não existe uma outra instituição legal que possa substituir a igreja, o corpo de Cristo. Não existe. Não existe nenhuma outra instituição que podemos terceirizar essa obra, dizer, não, vamos contratar alguém, vamos fazer aqui um acordo e elaborar uma associação que possa fazer isso em nome da igreja. Não existe. A missão foi dada à igreja. E quem é a igreja? Eu e você, o corpo de Cristo. Aqueles chamados, santificados, redimidos, salvos pelo sangue de Jesus. Vamos entender um pouco mais a respeito do que é a igreja. Bem, o que é missões? A gente já ouviu falar muito a respeito disso, a gente já, certamente você já deve ter lido, visto, ouvido, enfim. Mas a gente vai caminhar aqui em alguns conceitos um pouco mais aprofundados, já que a gente está num tempo de preparação, a gente está aqui trabalhando um tema que é bem falado, bem detalhadamente, na Escola de Missões. Estamos trazendo, esse pouquinho do que se passa, do que se é ensinado nas escolas nossas de ministros, missões, rema, para você aqui como igreja. Você entender o que nós pregamos, ensinamos nas nossas escolas. Mas vamos pensar, o que é missão? Para nós entendermos qual é a missão da igreja, a gente precisa entender primeiro o que é missão. Amém? Então vamos lá, uma definição do que é missões. Missões é a efetivação histórica da salvação de Deus, obtida em nome de toda a humanidade, através de Cristo Jesus, devido à sua encarnação, morte e ressurreição. Missões é a efetivação histórica da salvação de Deus, obtida em nome de toda a humanidade através de Cristo Jesus, devido à sua encarnação, morte e ressurreição.
oferece o perdão dos pecados e uma nova dinâmica de vida para todos que acreditam nele como o eterno Filho de Deus e Salvador da humanidade. O que significa, Jadeuto, que à medida que você crê em Jesus Cristo, que Ele veio, morreu e ressuscitou para a nossa justificação, salvação, redenção, você se torna membro participante do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e automaticamente você está chamado, convocado para a sua missão. Olha que maravilha. Então sabe que a gente pode pensar, mas como isso? Quando missões começou? Jadeuto falava que missões começou, houve um boom missionário lá em 1999. Mas você sabe que foi aqui na nossa igreja local. Mas missões não começou em 1999. Missões começou lá no início de tudo. Quando nós vamos ler um livro e conhecer, entender a respeito de algum assunto que aquele livro trata, você não começa no 3º, 4º, 5º capítulo, 10º capítulo. Você começa no início, no 1º capítulo. E para nós entendermos o 1º capítulo de todas estas coisas que nós iremos falar a respeito de missões, a gente precisa ir para onde? Gênesis, capítulo 1, por favor. Eu, juntamente com o pessoal aqui da mídia, graças a Deus por eles, a gente elaborou aqui uma linha mais ou menos do tempo, de forma cronológica, para que você possa entender como tudo isso começou. Missões. Missões não é uma invenção humana, missões não é um pensamento do pastor, não foi o pastor que inventou, chegou aqui e pensou, vamos inventar essa história de missões, de missionário, para mandar o povo para outros lugares do mundo. Não. Missões é um pensamento de Deus, nasceu no coração de Deus. Deus é um Deus missionário. E porque Deus é um Deus missionário, o seu povo foi chamado para cooperar, como o pastor aqui falava no início, cooperar com aquilo que Deus está fazendo neste mundo, nessa terra. Você é um cooperador de Deus. Mas quando começou toda essa história missionária? Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Pode colocar a segunda imagem? Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. A gente vê ali criação do mundo, a criação do homem, de todas as coisas. Deus cria todas as coisas e Deus olha e diz, quando cria o homem, que era muito bom. Deus olhou e disse, é muito bom. Você, a obra-prima de Deus. Nós, a humanidade, a obra-prima de Deus. Deus realmente, Ele gerou em seu coração. Ele diz, ei, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus pensou em mim, pensou em você. Somos criação de Deus. Amém? Mas chega Gênesis capítulo 3, por favor. E a gente vê a desobediência do homem. O que é isso? Esse é um capítulo, posso dizer, fundamental, importante para nós entendermos toda essa questão missionária. Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou o homem para nele habitar, e Deus se regozijava nisso, e Deus olhou para o homem e disse, é muito bom. Mas chega o Gênesis capítulo 3, e a gente vai encontrar que o homem, de forma voluntária, ele decide desobedecer a Deus. O homem peca, o homem desobedece a Deus. O homem perde a vida de Deus, a comunhão com Deus. A Bíblia fala que é o pecado que coloca o homem em separação de Deus. E aí o homem cai, perde a natureza de Deus, a vida eterna, e agora o homem passa a viver alienado de Deus, distante de Deus. E existe um versículo muito, muito importante em Gênesis capítulo 3, verso 15. Abra comigo, por favor. Esse versículo é muito importante para entendermos todas essas questões missionárias. Estamos começando lendo o livro que fala sobre a missão da igreja desde o 1º capítulo. Amém? De fato, a Bíblia é um livro da missão de Deus. Consecutivamente, da missão do povo de Deus. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, saiba que você está lendo o livro da missão de Deus. Do que Deus está fazendo desde o início do mundo para alcançar a sua criação, que outrora foi perdida. Gênesis capítulo 3, verso 15. Veja só. No verso capítulo 3, você vê, desde o versículo 1 até o 15, você vê o homem pecando, né, e Deus ali trazendo todo o julgamento e a sentença para
o homem. Chega no versículo 15 de Gênesis capítulo 3, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por favor, pode passar a próxima. Aqui existe essa palavra que talvez seja desconhecida para muitos, mas proto-evangelho. O que significa isso? União de dois termos gregos, protos, que significa primeiro, e evangelium, que significa boa notícia ou boas novas. Em outras palavras, proto-evangelho literalmente é a primeira boa nova ou a primeira proclamação do evangelho. Que significa que Deus estava aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, anunciando pela primeira vez a respeito de um descendente nascido de mulher, que feriria a cabeça de Satanás e venceria ele. Deus estava anunciando ou proclamando pela primeira vez a respeito de Jesus, do Evangelho. Vamos ver rapidamente 6 pontos que destrincham um pouco mais o que é Gênesis capítulo 3, verso 15. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus estava, quando ele falou aqui, que ele porém inimizade. Você vê, quem inicia, quem age inicialmente, não é o homem, é Deus. Por isso que missões não é uma ação humana, uma iniciativa do homem, é uma iniciativa de Deus. Deus quem começou missões. E eu brinco dizendo assim, se você tem algum problema com respeito a missões, você tem um sério problema, porque você tem um problema com Deus, porque quem inventou isso foi Ele. Dura esse discurso, quem poderá ouvir. Então, quem começou, deu o primeiro passo para ir em busca do homem que havia se perdido, foi Deus. Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. 6 pontos interessantes demais, e daria para a gente discorrer muita coisa sobre cada um deles, mas eu vou aqui ler para que você tenha uma ideia do que Deus tanto estava falando em Gênesis 3, verso 15. Deus é a fonte, a origem, o que realiza, o que inicia a salvação de toda a humanidade. Satanás será destruído, a humanidade não sofrerá eternamente neste mundo. A salvação alcançará toda a raça humana sem distinção. A salvação virá por um mediador, da semente da mulher, ou seja, através de um homem. A salvação virá através do sofrimento do Redentor, o ferimento no calcanhar. A salvação inclui promessa, provisão, propósito e potencial para toda a humanidade. Então Deus estava dizendo tudo isso quando Ele estava falando para a serpente, dizendo, olha, vou levantar um descendente que ele vai ferir a cabeça, tu vai causar algum dano nele, mas ele vai te vencer. E ele vai conquistar tudo que outrora foi perdido, através da desobediência do homem. Então, Deus cria o homem, cria todas as coisas, cria o homem, e o homem deliberadamente peca, afasta-se, distancia-se de Deus, perde a sua vida. E Deus inicia a sua busca, o seu retorno, de ter aquele homem e aquela criação de volta para Ele. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pessoas perguntam, mas por que fazermos missões? Por que enviarmos pessoas lá para o mundo lá fora? A resposta está em João capítulo 3, verso 16. Ele já começa dizendo, por que Deus amou o mundo? Então, por que nós enviarmos missionários? Por que nós fazermos missões? Por que ensinarmos sobre missões? Porque Deus amou o mundo. Amém? Vamos caminharmos um pouquinho mais para frente. Gênesis capítulo 6. O homem cai numa tremenda e terrível corrupção de todo o gênero humano. A gente segue mais na frente, Gênesis capítulo 9, por favor. Deus faz uma aliança com Noé. E Deus volta, Deus zera tudo e começa tudo de novo. E Ele dá promessas ali.
E se você observa em todo o tempo, desde Gênesis capítulo 1, e durante todos esses capítulos aqui, você vai percebendo Deus sempre falando a respeito de povos, nações, todo mundo. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou mais uma nação em detrimento de outra. Deus não amou mais Israel em detrimento das outras nações. Não. Deus amou o mundo. E a gente vai entender um pouquinho a respeito da missão de Israel aqui também. Seguindo, Gênesis capítulo 11. Tem-se uma rebelião. O orgulho do homem se levanta. Lembra? Deus sempre tem falado, se você quiser anotar, né? Alguns versículos você pode observar durante de Gênesis capítulo 3 ao capítulo 11, você vai observar Deus sempre dizendo, olha, se espalhem, eu vou abençoar vocês, mas vocês se espalhem por todo o mundo. E chega exatamente Gênesis capítulo 11, e o orgulho do homem vai de encontro ao que a ordem de Deus. Deus diz, se espalhe por toda a terra. O que é que a Torre de Babel diz? Lá, junte-se, faça uma grande torre, torne seu nome célebre. Rebelião à vontade de Deus. Deus vem, confunde todas as línguas e dispersa o homem por toda a terra. E aí chega Gênesis capítulo 12, por favor. De Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, se desenvolve toda a história, posso dizer, que existem todos os princípios, os fundamentos, nos quais nós precisamos entender e compreender muito bem. Quando eu nasci de novo, em 13 de fevereiro de 1994, num acampamento durante o período do carnaval, estou fazendo 31 anos e 10 dias e nasci de novo, hoje, dia 23. Eu me alegro por isso, porque foi um dia marcante em minha vida. Quando eu ouvi o Evangelho, algumas vezes antes de chegar até o Verbo da Vida no acampamento, mas um dia que eu cheguei no acampamento, o pastor estava pregando, o David Emai, um pastor norte-americano, amigo do pastor Bud, pregando sobre dias de céus aqui na terra, e ele dizia, se você entender Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, você entende todo o resto da Bíblia. Eu fiquei curioso com aquilo, mas é verdade, porque lá estão os princípios, os fundamentos, norteadores para todas as coisas, para o entendimento completo de todo o restante da Bíblia. E a gente vai chegar aqui em Gênesis capítulo 12, e a gente vai encontrar o chamado de Deus a Abraão. É um capítulo importantíssimo na história da missão, porque Deus inicia um novo capítulo. Ele encontra um homem e uma mulher, que agora através desse homem e dessa mulher, ele vai gerar uma nação chamada Israel, que através dessa nação, Deus vai desenvolver toda a sua obra para alcançar as demais nações. Israel se torna um instrumento de Deus, ou pelo menos deveria ter sido, um instrumento de Deus para tornar Deus conhecido por toda a terra, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Abre comigo, por favor. Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao 3. Gênesis capítulo 12, verso do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, Deus garante que através da aliança que Ele está fazendo com Abraão, que mais na frente se concretiza a partir do capítulo 15 em diante, Ele está mais uma vez dizendo, olha, a partir de ti, eu vou gerar uma descendência, uma nação, um povo, que através desse povo, abençoarei todas as nações da terra. Com o que Deus vai abençoar todas as nações da terra? Com o Evangelho. Com a sua salvação. Com a sua bênção. Amém? Então, Gênesis capítulo 12, esse é um capítulo fantástico que Deus inicia criando essa nação, esse povo, através da promessa dele que, através de Abraão, ele vai ter um filho e esse filho vai descender através dele todas as nações. Mas Deus estava falando isso
E a gente, ao longo de... Pode passar a próxima imagem. Ao longo de todo o Velho Testamento, fica aí, por favor, a gente vai ver o desenrolar de todas estas coisas, de toda essa promessa. A gente chega, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, em outro ponto muito importante dentro dessa obra do desenvolvimento da missão de Deus durante todo o Velho Testamento. Abre comigo, por favor, Êxodo capítulo 19. Onde Deus agora está lidando com Moisés. Êxodo, capítulo 19. Deus cria essa nação, Deus levanta esse povo, Israel. Essa nação se torna grande, porém ela está ali cativa. Deus levanta um libertador, Moisés, retira aquela nação do Egito e ele faz uma aliança com esse povo. E olha o que Deus diz aqui em Êxodo, capítulo 19. Versos 5 e 6. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Olha, que maravilha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui tem 3 pontos importantíssimos que Deus fala, está agora institucionalizando essa nação, dando regras, leis para eles, para que eles possam viver de uma forma tal, que eles possam ser testemunha de Deus ao resto de todas as nações, todos os povos. Deus diz o seguinte: olha, se vocês ouvirem minha voz atentamente e guardar a minha aliança, vós sereis a minha propriedade peculiar. O que Deus estava dizendo isso? Deus estava dizendo, olha, vocês vão ser como aquela joia, sabe, especialmente as mulheres, né? Muitas joias, sabe aquela joia maravilhosa, a mais cara que você guarda ali dentro daquela, né, caixinha que você usa em momentos especiais, e você, quando vai ter lá com seus amigos mostrando suas joias, você vai e mostra aquela joia maravilhosa. Deus estava dizendo, olha, Israel, essa nação vai ser uma tão preciosa para mim como uma joia que eu vou exibir diante de todas as outras nações. Um outro ponto importantíssimo aqui. Toda a terra é minha, vós sereis um reino de sacerdotes. Deus está levantando esse reino de sacerdotes, essa nação. O que um sacerdote fazia? Qual era a sua atividade? Mediar entre Deus e os homens. Deus queria que todas essas nações pudessem ser, todos os israelitas fossem mediadores de Deus para com todo o resto da humanidade, as demais nações. Um outro e terceiro ponto importantíssimo. Ele diz, porque reino de sacerdote e uma nação santa. O que significa ser santo? Santo separado para um propósito. Então Deus estava chamando Israel, formando ele, separando ele para se tornar como uma joia preciosa para Deus, eles serem mediadores entre Deus e os homens, as demais nações, e um povo santo separado para um propósito, para uma missão. Lembra? Deus começou, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, iniciou esse que nós poderíamos chamar da missão de Deus, do trabalho de, como nós lemos no início, de resgatar, de trazer essa humanidade de novo para perto dele. Essa é a missão de Deus. E aí Deus levanta esse povo, Israel, faz essa aliança com ele, e esse povo, como a gente busca conhecer e entender, vê que eles não foram bem-sucedidos nessa missão. Eu tenho uma imagem, por favor, coloca aqui a primeira imagem que fala sobre a missão centrípeta. Em uma imagem, um gráfico, nós poderíamos traduzir qual era a missão de Israel. A missão de Israel era atrair as nações para ela como um imã, para que através dela, do seu procedimento, da sua vida, da sua forma de viver, santa, íntegra, reta, justa, então, que pudesse transmitir a vida e a forma de ser de Deus para outras nações, e essas nações pudessem ser atraídas para Israel e pudessem conhecer a Deus. Então, os estudiosos, né, os missiólogos, antropólogos, teólogos, falam sobre essa missão centrípeta, que é isso, um movimento que até nós cantávamos aqui,
uma das canções, não gravei porque é a primeira vez que eu ouvi essa canção, mas que a casa de Deus se tornaria uma casa de oração para todas as nações. Lembra? Havia já o templo elaborado, já preparado, porque a missão de Israel era o quê? Atrair as nações até ela para que ela pudesse exibir, mostrar Deus e a forma de viver que agradava a Deus. Então, as nações eram atraídas e a gente vai ver em várias passagens, como a rainha de Sabá, o eunuco, o etíope, vai lá em Jerusalém ter para conhecer e entender a verdade a respeito de Deus. Então, muitas coisas a gente vê durante o Velho Testamento e também no Novo, que as nações gentias buscavam ir até Jerusalém para conhecer o Deus de Israel. Que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Então, essa era a missão de Israel. A ação de atrair as nações do mais extremo da terra para o centro, Jerusalém, para que eles pudessem conhecer a Deus. Caminhando um pouco mais na frente, a gente vai ver que Israel falhou nessa missão. Mas sabe, Deus, ele não falha. Deus continuou na sua desenvolver da sua missão. O que vem o próximo passo? A nação de Israel falhou nessa missão. O que Deus faz? Deus envia seu filho. Por favor, abre comigo Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Você está aprendendo os fundamentos da missão, que você certamente aprenderá, caso você vá até a escola de missões, conhecer com mais detalhes. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, verso 4, o cumprimento de Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus prometeu que levantaria um descendente de mulher. Jesus descendeu de uma mulher? Jesus era um homem? Jesus cumpriu e viveu a vida como um de nós? Agora ele foi colocado sob a lei, mas ele não pecou e ele se tornou o autor da eterna salvação para todos nós. Deus enviou o seu Filho. Lembra, o conceito mais básico a respeito de missões é enviar. Deus enviou o seu Filho. Deus deu daquilo que ele tinha de melhor. Há um grande missionário chamado David Livingstone, um ícone de missões em toda a história das missões, missionário na África. Ele disse o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Olha só, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus o enviou. E Jesus vem aqui, se torna homem, vive no nosso meio e ele paga o preço por todos nós. Aquilo que nós não podemos fazer, ele fez por nós. Ele se tornou o autor da eterna salvação. E agora, Jesus, ele nos dá como igreja uma missão, que é a grande comissão. E ele inicia uma era que nós chamamos era ou dispensação da igreja, que somos nós. O corpo de pessoas redimidas, salvas, lavadas, chamadas com o mesmo chamado que Deus um dia fez para Israel. Você quer ver isso? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que a Bíblia diz a nosso respeito. Primeira Pedro capítulo 2, verso 9 diz: Vós, porém, está falando a seu respeito, ao meu respeito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim, com o propósito, com a intenção de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, sim, antes não ereis povo, agora, pois, sois povo de Deus,
não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu e você temos as mesmas características, chamados por Deus para ser uma nação santa, um povo santo, um reino de sacerdotes, que podemos ser exemplos e demonstrarmos Deus para todos os homens, toda a face da terra. Agora, existe uma dinâmica diferente. E é aí que está, que eu posso dizer, uma grande necessidade de nós como igreja, de entendermos o que é a missão da igreja. Lembra, a missão de Israel, por favor, coloca aquela imagem novamente. Israel atraía as nações para ela. A dinâmica da missão do povo de Deus no Velho Testamento era esse. Israel estava em Jerusalém ali, atraindo as nações para ela. A dinâmica agora na igreja é diferente. Por favor, coloca a segunda imagem. A dinâmica agora na igreja é a igreja saindo de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja agora está sendo colocada por Deus em mobilização, em mobilidade, em ação. No início, é interessante que nós éramos conhecidos em Atos dos Apóstolos como do caminho. Aqueles do caminho. Fomos chamados de cristãos de forma pejorativa lá em Atos capítulo 16, não me falha a memória. A missão da igreja, volta por favor, agora é sair do seu eixo, do seu centro e partir para o mais distante da terra. Jesus disse, os confins da terra. Israel esperava que o povo viesse para conhecer a Deus. A igreja não tem que esperar para que o povo venha até a igreja para Deus se tornar conhecido. A igreja precisa ir. Atos capítulo 1, verso 8, por favor. Esse foi o mesmo versículo que nós recebemos e ouvimos de forma massiva lá na conferência de 1999. Se você for ler o livro Ushuaia, você vai ouvir as mesmas palavras. Atos capítulo 1, verso 8. Olha que Jesus, no momento que Jesus cumpre toda a sua obra, faz aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, restaura toda a criação de Deus, nos dá agora uma comissão. Por que comissão? Uma missão compartilhada. A missão é de Deus, não é do homem. Mas Deus chama o homem como cooperador na sua missão. Porque quem começou missões? Gênesis capítulo 13, verso 15, Deus. Missões é uma iniciativa divina de Deus, não do homem. Mas Deus chama a mim e a você, que somos agora salvos, redimidos, incluídos no corpo de Cristo, para fazermos exatamente isso daqui. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aonde tiver um pé de pessoa, onde tiver gente, nós precisamos ir ao mundo e pregar o Evangelho. Então a igreja não tem que estar esperando que os pecadores entrem na igreja para ouvir o Evangelho. Ei, eu e você, a nossa missão como igreja, corpo de Cristo, é ir ao mundo onde os pecadores estão e levar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Agora a igreja precisa sair do seu centro, do seu eixo e ir ao mundo lá fora, onde os pecadores estão. Pregar o Evangelho. Então fomos chamados para isso. E quero concluir com algumas definições a respeito da missão da igreja. A missão da igreja não é tanto uma questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo. Olha só. Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Completa, por favor, aqui a última imagem. Apocalipse capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra. Durante toda a era da igreja ou dispensação da igreja, somos chamados para ir pregar o Evangelho lá fora. Vai chegar um dia que a gente não precisa mais fazer missões. Seremos arrebatados, a igreja do Senhor, entraremos numa nova fase, num novo tempo, numa nova dispensação. Mas chega aqui, Apocalipse capítulo 1 e 22, a Bíblia diz que
Deus faz novos céus e nova terra. Deus retorna para aquilo que Ele criou, um mundo sem pecado. O que é a missão da igreja? Resgatar toda a humanidade que desobedeceu a Deus, em Gênesis capítulo 3, e tem vivido ao longo de toda essa história, até aqui, e aqui está a nossa hora, a nossa vez, como igreja do Senhor, de nós pregarmos o Evangelho, resgatarmos vidas, alcançarmos o mundo inteiro para Jesus, e nós entraremos um dia para uma nova dispensação, onde o mundo voltará a um mundo sem pecado. Mas enquanto estivermos aqui nesse tempo como igreja, é o tempo de nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos às nações, porque se nós não fizermos isso, seremos omissos. Não estaremos cumprindo a parte que nos cabe como aliança. Se uma aliança é um concerto, tem uma parte daquele que está recebendo as bênçãos e aquele que está doando as bênçãos. O menor é abençoado pelo maior. Deus fez a parte dele. É a hora da igreja, o corpo de Cristo, fazer a sua parte. Ir ao mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Deixa eu concluir só com mais um outro pensamento. A pergunta não é se missões é para mim, ou se missões deveria fazer parte do meu ministério. Mais uma vez disso, qual é a minha parte em missões, já que sou um crente? Se você faz parte do corpo de Cristo, você é crente, salvo pela graça, pelo sangue de Jesus, você já faz parte da missão dele. Que é de resgatar o mundo, de alcançar o mundo com esta palavra da fé, as boas novas. Missões começou lá atrás, primeiro capítulo lá. Deus iniciando o seu resgate, alcançando o homem, fazendo aliança ao longo de toda a história com o homem, levantando uma nação, Israel, e agora levantando o seu povo, igreja do Senhor, eu e você. Missões não é tudo que a igreja tem que fazer, mas é a prioridade. Se nós não fizermos mais nada, precisamos fazer isto: levarmos o Evangelho a outras nações, a outros povos, tribos, línguas e nações. Amém? Essa é a missão da igreja. Se nós falharmos no nosso chamado, se a igreja não cumpre o seu chamado, ela falha na sua razão de existência, de ser igreja. Porque a igreja nasceu para um tempo como este, de pregar o Evangelho. Nós não podemos falhar. Nós não podemos ser omissos àquele que Deus nos chamou, nos planejou para fazermos aqui na terra. Quero orar com você, para que o Senhor possa trazer para você, em seu coração, qual a sua parte. Porque você já está dentro do corpo de Cristo, não tem como mais voltar atrás. Você foi chamado para fazer alguma coisa, para compartilhar o Evangelho a toda criatura. Senhor, muito obrigado. Obrigado por sua palavra, obrigado porque você nos chamou, você nos vocacionou. Você nos disse: ide, vá ao mundo, prega o Evangelho. Seja minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Senhor, obrigado por você levantando um grande exército de homens e mulheres, nesse tempo que se chama hoje, para o cumprimento dessa missão que o Senhor nos comissionou como igreja para fazermos por toda a terra. Pai, muito obrigado por uma nova leva de missionários sendo levantados, treinados, equipados, capacitados para levar a Tua palavra por toda a terra. Fala aos seus corações nesse dia hoje, Pai, em um nome de Jesus. É o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, espero que tenha abençoado a sua vida, você tenha conseguido entender a respeito da missão da igreja. Se você quer conhecer e saber mais, você precisa cursar a Escola de Missões, tá bem? As pré-inscrições estão abertas, serão 9 meses concentrados de muito conteúdo, iguais a esse e muito mais. Você sairá habilitado para entender completamente a vontade de Deus e cumprir o seu chamado por toda a terra. Amém? Pastor, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jadeilton. Que bênção. Tenho certeza que você foi despertado, sua visão foi alargada nessa manhã.
Diga, eu faço parte dessa visão. Eu peço ainda a reverência dos irmãos. Se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer isso. Ele disse, aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, fazer dele Senhor e Salvador. Eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para uma igreja, eu estou te chamando para Jesus. Ou se você está como aquele filho pródigo, afastado, desviado da casa do Pai e deseja retornar nessa manhã, eu quero te dar essa oportunidade. Não deixe para amanhã, você não conhece o dia de amanhã, pode ser tarde,